Falando um pouco ainda do setor bancário, né, estamos vivendo aí momentos de tensões aí nesse setor, né? Bancos aí europeus sofrendo pra caramba, outros falindo, outros sendo vendidos. Você acha que isso pode atingir o setor bancário mundial, como aconteceu em 2008 na crise do subprime? Você acha que tem esse risco? Né? E se tem esse risco, quais são os bancos mais propícios a sofrer aí uma falência ou ter um grande problema assim para o acionista? Acho que primeiro é legal de colocar que o próprio Banco Central americano e os bancos centrais ao redor do mundo, eles aprenderam muito com a crise de 2008. Então, acontecer o que aconteceu lá atrás, não acho que vai acontecer. Tanto que não aconteceu, não está acontecendo. O Fed foi muito rápido em agir na questão do Silicon Valley Bank. E, foi na hora, basicamente, eles agiram. Já garantiram os depósitos para todos ali, os contribuintes. Enfim, meio que, salvaram aquelas pessoas de uma corrida bancária, de certa maneira, tá? Porque era isso que eles queriam evitar, uma corrida bancária, as pessoas pedirem resgate em todos os bancos, não ter dinheiro e tudo ia à falência. Então, acho que isso não vai acontecer, igual aconteceu em 2008. Agora, óbvio, né, que você tem um pouco desse temor, não é à toa que as ações de bancos, no geral, especialmente depois da questão do SVB, né, do Silicon Valley Bank, caíram bastante. Credit Suisse, apesar de não ter sido igual, não ter sido pela mesma razão, também foi afetado, né, e também acabou derrubando as cotações de outros bancos, especialmente lá na Europa. Mas quando a gente fala de Brasil, é importante lembrar que em termos de regulação aqui dentro, a regulação brasileira, em termos dos bancos, é muito mais pesada, e acho que é essa palavra que eu posso colocar, do que lá fora. Então aqui a gente tem muito mais, não sei se é a palavra correta de falar, mas muito mais entrave e muito mais pontos de barreira para você acabar acontecendo o que aconteceu com o banco regional lá nos Estados Unidos. Então é mais difícil a gente ver acontecer uma falência num banco aqui e depois um risco sistêmico no banco Brasil inteiro do que a gente viu lá fora. Então, dessa forma, eu acho que os bancos brasileiros estão protegidos. Acho que não tem nenhum risco nesse sentido. Eu vi muita gente falando, mas Nubank vai falir, C6 vai falir, não sei o quê. De fato, são bancos digitais, eles têm maior risco mesmo, mas não vão falir por conta do SVB. Muita gente falou que tinha exposição, que ia falir agora, que não ia conseguir pegar o dinheiro. E as próprias empresas lançaram, olha, nós não temos nenhum tipo de dinheiro lá, nós não temos exposição nenhuma, estamos normais aqui, vida que segue. Agora, se for comparar risco mesmo, tem mais risco, óbvio, do que um Itaú, do que um Banco do Brasil. Claro que tem. Se fosse pra medir, se fosse pra chutar, só posso escolher isso, qual que vai falir? Você tinha que escolher um. Obviamente, você ia pros bancos digitais, claro, tem mais risco. Mas não é que isso vai acontecer. E aí, de novo, eu acho que isso tudo, especialmente para bancos aqui no Brasil, abriu precedente para você comprar bancos a bons preços. Banco do Brasil, Itaú, caíram muito depois um dia depois, 2 dias depois do que a gente viu acontecer no Silicon Valley Bank. Aí você olha para aquilo e fala, isso daqui tá caindo por quê? Só pelo pânico mesmo, as pessoas saírem de bancos, mas nada por conta fundamental. Eu fui lá e comprei também. Então acho que você ter muito bem claro a sua tese de investimento e os seus cálculos te ajuda a aproveitar essas oportunidades. Mas, de novo, significa também que é para você sair comprando também ações de bancos regionais nos Estados Unidos a qualquer momento? Também não, né? Eu não acho que você tem que sair comprando só porque caiu. Você tem que analisar os riscos, especialmente lá fora, que é muito diferente os bancos lá. Lá é muito regionalizado, é muito banco de nicho. Então analise onde que aquele banco tá, com quem tá. De novo, o Silicon Valley Bank, coitados, os caras foram expostos nos piores cenários. Empresa de tecnologia, cenário ruim para empresa de tecnologia, startup. E mais ainda, juros subindo pra caramba. E aí é aquela máxima, a taxa de juros sobe e o preço dos títulos cai. Só que nos Estados Unidos, você não existia a marcação no balanço dos títulos que tinham aqueles bancos. Então, era como se não aparecesse quanto que aquele banco tá perdendo de dinheiro naquele determinado título. Então, sei lá, ele pagou 10, e aí, a taxa subiu, o preço caiu, e agora tá valendo 2. Sei lá, tô chutando números aqui só pro pessoal entender. Não aparecia isso. Então, era como se as pessoas não soubessem. O Fed sabia, obviamente o banco sabia, mas é como se as pessoas não soubessem que aquele banco tivesse tanto prejuízo naqueles títulos. Só que aí, quando eles pedem meio que pra se desfazer, colocar nessas palavras básicas, aí aparece. E aí se via o tamanho do prejuízo que tinha o banco com aqueles títulos por conta da marcação ao mercado. Então, de novo, aqui no Brasil vocês têm a marcação ao mercado, você consegue ver, é diferente a regulação. E aí, lá foi o cenário imperfeito. Alta de taxa de juros, ainda empresa de tecnologia, startup, coitado dos caras do banco. Que não é o caso do Banco do Brasil, não é o caso de Itaú, então nada disso vai falir, pode ficar tranquilo. E uma coisa se falir também acaba o Brasil, tá? Imagina se o Itaú falir, acabou.
Sim, não é FGC que vai segurar. Exato. Pô, não tem como. É um grande banco e sim, se um deles vai à falência é um risco sistêmico para o país inteiro. Sim. E uma coisa engraçada, né? Não sei se é verdade ou se é meme, né, da galera, mas é que um dos caras diretores lá do banco, né? Ele também era do Lehman Brothers. Aí coitado do cara. Aí ele atrai coisa ruim mesmo. Mas eu não sei se é verdade, mas pô, você tá louco, imagina. Eu também não fui atrás pra ver se imagina. Verdade, cara, mas eu achei o mesmo. Porque se for mesmo, o cara já passou por... banco que ele entrar, ninguém mais vai querer contratar ele, exato. O próximo banco que ele entrar, você entra vendido. Exato. Entra short, porque você sabe que o cara vai levar a falência. Com certeza. Certo. E entre o Banco Banrisul e o Santander, qual que é o melhor? Então, o Banrisul entra naquilo que eu tava falando, meio que como se fosse o BMG. É um banco que roda ainda também com rentabilidade abaixo do seu custo de capital. Isso é ruim. Só que o Banrisul, no último resultado, mostrou uma melhora. Então, de fato, o ROI deve começar a crescer ao longo do tempo. Ainda rodando, pelo menos em 2023, abaixo do custo de capital, mas isso em algum momento pode ser um ponto de inflexão. Pode começar a rodar acima. Agora, é uma empresa, é um banco com esse problema, né, de rentabilidade e estatal que não vai ter privatização, pelo menos não vai ser feito. Isso já foi falado, inclusive, pelo governador. Não está no papel de privatizar. Até o próprio pessoal do Rio Grande do Sul não é muito a favor da privatização do Banrisul. Mas é um banco de muita presença, pelo menos lá no estado. Agora, de novo, levando aquela ótica, meu capital é finito, preciso alocar em duas empresas, Banrisul ou Santander. Só posso alocar em uma. Onde eu escolho nesse momento? Eu prefiro Santander. Historicamente, rodando a nível de rentabilidade bem melhor, curto prazo ruim, de fato, inadimplência alta, provisão alta, ainda vai ter impacto de Americanas no balanço ao longo de 2023. Isso pode se tornar também positivo se aquilo provisionado não foi conforme se eles foram mais conservadores para pensar nisso, pode até ser um resultado positivo, não se sabe ainda, a gente tem que ver. Mas a gente pode até colocar que em 2023 não vai ser um bom ano para Santander. Agora, olha para o histórico do banco, né? Olha um pouco do pagamento de proventos. O Banrisul também é alto, o pagamento de dividendo. Mas, por essa questão de rentabilidade, eu me sentir mais confortável, eu tenho Santander. Eu, de fato, tenho na minha carteira uma posição menor que o Banco do Brasil, mas eu tenho Santander. Nunca tive Banrisul por essa razão. Eu acho que está descontado sim, a rentabilidade é mais baixa, abaixo do custo de capital, mas eu tenho também um outro banco que historicamente é melhor e que também está descontado. Onde eu vou alocar então? Santander. Eu sempre uso um pouco disso, assim, alocação de capital. Das empresas que eu gosto, onde que eu posso alocar, onde que eu posso focar o meu aporte? Santander. Faz sentido. Quando eu comecei meu canal no YouTube, eu já investia há mais tempo, mas quando eu comecei meu canal no YouTube, eu não investi em Banco do Brasil. Eu não gostava. Não gostava de investir em Banco do Brasil. E aí, o pessoal que me acompanha no YouTube sempre falava, dá uma estudada a mais, vê se não vale a pena. E eu ficava lá lendo e relendo e vendo os balanços, vendo a divulgação de resultado. E aí comecei a ver o banco melhorar, mas sempre fiquei com aquela questão na cabeça, mas é um banco estatal, tem interferência política. Até que ponto isso não pode prejudicar a rentabilidade das ações? Como já foi feito no passado, com o programa Bom para Todos lá atrás do Banco do Brasil, que levou o ROI do banco a 10%, 8%. Um ROI medíocre, de certa forma, tá? E aí eu fiquei sempre com isso na cabeça. Será que isso não vai acontecer de novo? E aí eu comecei a falar, deixa eu deixar o meu emocional de lado e deixa eu fazer o racional. Deixa eu fazer as minhas próprias projeções aqui. Então deixa eu precificar catástrofe de Banco do Brasil no governo Lula, de certa forma, nesses próximos 4 anos. E aí eu fui lá e comecei a fazer as projeções de lucro com queda após de queda. Então, no primeiro ano eu tinha feito 20% de queda, aí depois eu ajustei um pouco das premissas, deu 15 e pouquinho de queda no lucro, né, na linha final da DRE. E aí eu fui vendo aquilo, peguei um payout, inclusive lá do governo Dilma, cerca de 30%, que já não é 30%, é 40%, foi aprovado agora em 2023, já pré-aprovado 40%, e vi quanto que ela ia dar de dividendo. E aí fiz o cálculo do meu preço teto, que é o preço limite que eu pago. E aí tinha dado R$36. Eu falei, caramba, R$36 já é precificando meio que uma catástrofe em Banco do Brasil. Então por que eu não tô comprando? Se tá 32, tava 32,50 na época. Falei, por que eu não tô comprando? Se eu já precifiquei a catástrofe, já tá ruim, por que eu não vou começar uma posição agora? E aí eu fui lá e falei, cara, quer saber? Vou comprar Banco do Brasil porque acho que tá descontado. Tem o risco de interferência política? Tem. Isso é fato, pode acontecer.
Mas mesmo que isso aconteça e traga esse resultado ruim, ainda tem muita margem de segurança para comprar. E ainda até adicionei na minha análise, falei assim, mas vamos lembrar que muita coisa mudou no Brasil também. A gente teve a lei das estatais, tudo bem, já foi um pouco atacada pelo Lula, mas ela ainda tá viva. A governança no Banco do Brasil mudou bastante dos tempos para cá. Então, um plano estratégico de 5 anos que não pode ser alterado, os comitês de auditoria, de governança lá dentro, no próprio conselho, com os prazos de... Me foge a palavra agora. Enfim, esqueci. O prazo onde o conselheiro fica ali dentro. Isso tudo foi feito de uma forma a blindar que o banco não fosse interferido por algum político mau caráter. E aí veio uma notícia até que positiva. A presidente do Banco do Brasil e todos os outros funcionários de alto escalão lá são, de carreira, ou seja, eles entendem, de certa forma, como que o banco trabalha, como que o banco produz ao longo do tempo. E ela falou, a Tarciana Medeiros, que é a presidente do Banco do Brasil hoje, ela falou assim, cara, no primeiro discurso dela, a gente vai olhar muito para a geração de valor para acionista aqui. E a gente quer o Banco do Brasil rodando a rentabilidade alta. A gente entende por que isso é bom. E aí isso falou, tudo aquilo que eu precifiquei não vai acontecer, eu estou muito mais pessimista aqui, mas comprei a bons preços. E eu até mudei um pouco do cálculo do meu preço-teto, fui um pouco menos conservador nas minhas projeções, deu 42,80. Então até 42,80 eu estou comprando o Banco do Brasil bem tranquilo, assim. Ainda vejo de forma bem descontada. Óbvio, comecei comprando abaixo de 36, de fato fiz isso, e aí percebi, estou sendo muito também, estou querendo muito, eu acho. E aí melhorei meus cálculos lá, e ainda muito conservador. Então, ainda atribuindo para o resultado de 2023 igual ao 2022, sem crescimento nenhum, mesma rentabilidade, mesma lucratividade, que de fato vai acontecer. E para 2024, mesma coisa. Então, eu coloquei o mesmo nível de lucratividade, justamente para ser um pouco mais conservador. De novo, abriu margem de segurança. Então, aquilo que a gente estava falando de aproveitar os momentos ruins para comprar, é isso que eu estou fazendo. Eu não tenho amor por nenhuma posição. Então, tenho amor aqui, vou fechar os olhos se estiver acontecendo algo ruim. Não. E da mesma forma, também não vou fechar os olhos só porque eu não gostei no passado. Não gostei no passado, refiz minha análise, me convenci, não fui convencido, mas me convenci, isso que é importante, e hoje compro e estou muito feliz com a posição. Gerando dividendo bom, inclusive. Cerca de 3% de yield que eu estimo para 2023. Legal, interessante. Mas para vocês verem, só mudando um pouquinho de assunto, como que as coisas evoluíram, antigamente a gente, para ver... Tô falando bem antigamente mesmo, quando o Barsi começou a investir, para ver o preço das ações, você tinha que ir lá ou ligar... Fazer um monte de coisa. Pra comprar era por ligação. Exato. E hoje em dia ele vê pelo celular ali a cotação. Ele tá no relógio. No relógio. Pelo relógio, a cotação tá ali, ó. Quanto que tá custando aqui. E vê tranquilamente, facilmente, né? Tipo, eu deixo aqui não porque eu fico fazendo trade nem nada. Mas é porque eu realmente monto as posições aqui das empresas que eu tenho. E aí eu sempre olho pro meu preço-teto. É a única coisa que me faz comprar. São as minhas projeções, a minha análise, meu preço-teto. Opa, tá abaixo do preço-teto, é dia de aporte. Compro. Coloco aqui para comprar. E acabou. Eu nem abro o home broker, faço por aqui mesmo. Então acho que isso me dá um pouco de paz de espírito também. Sim. Saber que eu analisei, que eu fiz os meus cálculos, que eu confio naquilo que eu fiz e que eu tô comprando. Acho que a maioria das pessoas que falam, a maioria fala assim, tá caro. Por que tá caro? Porque falaram. Mas e você, já fez o seu número? Já fez o seu cálculo? Não fiz. Então por que você acha que tá caro? Porque alguém falou? Tem gente que odeia Banco do Brasil. Tem gente que gosta. Quem que você vai confiar? Em você. Por isso que eu falo, você tem que fazer o seu próprio cálculo.